Então, vamos de história hoje? Paleolítico e Neolítico. Bora lá? Então, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos de história. Nós vamos falar a respeito do Paleolítico, a fase da história, né? Da Paleolítico e Neolítico. Bom, começando, Paleolítico é a primeira fase da história, conhecida como a Idade da Pedra Lascada. Quando que isso aconteceu, galera? Isso aconteceu há 2 milhões de anos antes de Cristo e durou até 10 mil anos antes de Cristo, porque nessa fase é que começa o período Neolítico. Mas voltando ao Paleolítico, como eu disse, é a Idade da Pedra Lascada. O que significa isso? Significa que as ferramentas que os homens utilizavam naquela época eram construídas com pedras lascadas. Sim, mas também com ossos e madeira, ok? Uma coisa super, hiper, mega, max importante dessa época: os homens eram nômades. Sim, nômades. O que significa isso? Significa que eles não tinham moradia fixa. Eles moravam em cavernas e viviam em um determinado lugar até quando tivesse alimento, pudesse caçar ou não se sentissem ameaçados por animais grandes e ferozes. Caso isso acontecesse, eles migravam para outra região a fim de colher os frutinhos lá e não ser ameaçados pelos animaisãos, etc e tal, ok? Beleza? Então tá. Só que aí, o que aconteceu? Como eu já disse, chegando a 10 mil anos antes de Cristo, a gente migra para o período Neolítico da história. Esse é o grande boom do momento. Sim, porque é no Neolítico que acontece a descoberta do fogo. Sim, descobrimos o fogo por meio do atrito. E isso agora vai fazer total diferença. Sim, o Neolítico é conhecido como período da Pedra Polida. Sim. Então vamos lá. Pedra polida. Com a descoberta do fogo, as ferramentas passam a ser o quê? Mais, chique, mais úteis, mais elaboradas, ok? E aí, o que os homens fazem? Eles deixam de ser nômades, o que é muito importante. Presta atenção nisso, hein? É no Neolítico que os homens deixam de ser nômades e passam a ser sedentários. Sedentários. O que significa ser sedentário? Construir as suas próprias moradias. E aí tem uma curiosidade. Nós podemos dizer que os primeiros arquitetos do mundo surgiram no período Neolítico, porque antes eles moravam em caverna. Se agora eles constroem as suas próprias moradias, logo eles são considerados os primeiros arquitetos do mundo. Beleza? Além disso, o fogo permite também a utilização do quê? Dos metais. Galera, super, hiper, mega, max importante isso também. Beleza? E aí muda tudo. A partir do momento que eles não são mais nômades, passam a ser sedentários. E aí também começa algo muito importante: cultivar a terra. Cultivando a terra, aumenta-se o número da população daquele local. E aí surgem as 2 grandes instituições. Quais são elas? Família e divisão do trabalho. Que maravilha, né? Olha a importância desse período, né? Isso muito tem a ver com os dias de hoje, né? Tem gente aí só fazendo um pequeno parênteses para aqueles que não gostam muito de história. É importante a gente saber isso, porque isso contribui e impacta até hoje na nossa vida. Vocês não concordam comigo? Então, se a gente entende isso, fica fácil de entender como é que chegamos até hoje, né? Beleza? Então tá, voltando ao assunto, o que acontece? Nesse momento, o homem também começa a tecer panos, fabricar cerâmicas, né? E eles ficam preocupados não só com a utilização, mas também com a beleza. Aí surgem os desenhos, né? Porque, por exemplo, na cerâmica não ficavam
preocupados tão somente com a utilização daquilo ali, não, daquele objeto, mas também com a estética, né, com a beleza daquilo. E o fogo ajuda, certo? E para fechar, e não menos importante, mais uma curiosidade. É no Neolítico que surge, né, o que nós chamamos de dolmens. Nossa, até eu meio que falava errado, espero ter pronunciado de forma correta. Dolmens. O que é isso? Vou explicar. São aquelas pedras, duas pedras, né? É uma casinha, vulgo casinha fabricada de pedra. Como que faziam isso? Eles pegavam duas pedras, fixavam essas pedras na vertical e vinham com uma pedra maior sobre essas duas, que era tipo o teto, beleza? Nos livros de história, na pré-história, é muito possível ver essas figuras aí. Depois, se alguém tiver curiosidade, eu sugiro que vocês dêem uma olhadinha no Google, imagens, para vocês verem como é que é isso aí. Interessante, beleza? Então, por hoje é só, por agora é só, e eu acho essa aula super, hiper, mega, max importante, beleza? Porque tem muita contribuição para tudo que acontece hoje, na nossa atualidade. Gente, história é vida, história é tudo, eu amo história. E só mais uma dica, para as crianças, eu acho super importante também que vocês assistam um filme que se chama Os Groats. Ok? Ele ilustra de uma forma muito bacana, muito interessante, tudo isso que eu acabei de falar. E aí fica fácil para vocês entenderem e na hora de fazer provinha, de estudar, vocês conseguem assimilar melhor. Beleza? Então é isso, gente. Por hoje, por agora, é só. Fui!